Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Aqueles que estão conectados pela internet, pelo YouTube, para ouvir a palavra de Deus. Daqui a alguns minutos estaremos explanando a palavra de Deus que está escrito no livro que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Porque na situação que nós estamos, só Cristo é que é a solução de cada cristão que está na face da terra. E aqui Paulo fala, através da carta que ele escreveu aos Hebreus, que está no capítulo 11, do versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não veem. Então, por aí, meu irmão, nós podemos ver que a situação é Cristo que é a solução. É a nossa fé que nós devemos ter no nosso Cristo. É através dele que nós vamos obter a salvação. Nós precisamos crer mais no nosso Deus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Nós estamos passando por um período de santificação para o cristão, que somos conhecedor da palavra de Deus. E no versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparece. Então, nós podemos ver que, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pela qual alcançamos testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus bens, dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que está conectado juntamente conosco, neste momento que você abriu a tua Bíblia, você veja bem que quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, que era para eles prestar atenção, que muitas vezes nós queremos prestar as coisas da nossa maneira, na satisfação da nossa carne humana. Mas veja bem que aqui a carta que Paulo escreve deixa bem claro que nós devemos pôr a nossa fé em ação, e nós temos que crer naquilo que nós não vemos, mas nós esperamos, porque o nosso Deus não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Ele quer de nós a fidelidade. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não vê. E no versículo 4, diz: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado
para não ver a morte. Agora veja bem, irmãos, o que a palavra de Deus nos traz através do apóstolo Paulo ter esclarecido aos hebreus, porque aqui no título da mensagem, diz: a natureza da fé é exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Então eu quero te dizer para você que a fé é desde o princípio do mundo, é desde o princípio da criação. Deus tinha uma comunhão com Adão, e Adão tinha uma comunhão com Deus, que não havia separação, não havia divisão entre eles. Por quê? Porque Adão sabia, Adão cria em Deus, e Deus cria, sabia o que Adão estava fazendo. E quando Deus preparou para que criasse o ser humano na face da terra, Deus preparou o seu Filho unigênito para que fosse na cruz do Calvário preparado para a remissão dos nossos pecados. E como foi aqui a inveja de Caim com Abel, porque Deus aceitou a oferta de um coração puro. Ele ofereceu tudo o que ele tinha. Mas veja bem que quando Abel, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de que Caim, e pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então eu quero te dizer para você que está nos ouvindo nesse momento, tenha fé, ofereça o melhor para Deus, ofereça tudo aquilo que você tem, todo o teu tempo, procura você fazer o melhor para Deus. Deus está em primeiro lugar, a primazia é do Senhor. Não deixa para depois. O nosso Deus é em primeiro lugar. Nós agradecemos a Ele por nós estar respirando este ar que nós estamos aqui neste momento, transmitindo essa palavra, compartilhando com milhares e milhares de irmãos que estão ligados, conectados através da internet, ouvindo o que Deus está falando através de Paulo aos hebreus. Mas por quê? Deus quer de nós a fidelidade. Deus não quer nada que nós faça aquilo que não agrada ao Senhor. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, não agrada ao mundo, porque o mundo não nos conhece, porque eles não conhecem a Deus, mas eu e você conhecemos a Deus. Então nós devemos oferecer a Deus um sacrifício perfeito, um louvor perfeito. Louva o Senhor por você estar passando pela prova, porque quando você está caminhando pela prova, o Senhor está do teu lado, o Senhor está te conduzindo você não está fora, você não está sozinho, você não está desamparado. Veja bem que quando Enoque foi transladado, de tão fiel que Enoque foi com Deus, ele foi transladado, ele não presenciou a morte. Veja bem que fidelidade que ele tinha, que comunhão que este homem tinha com Deus. E eu quero te dizer para você, nesta noite, para mim e para você, não é diferente, meu querido. Não é diferente porque
Você vai perguntar. No versículo 6 disse: ora, sem fé é impossível agradar. É impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Essa é uma palavra para mim e para você que somos cristãos. Noé temeu, aleluia! Noé temeu porque ele não sabia, ele não via, mas ele ouvia o Espírito Santo de Deus falando com ele de que maneira que era para ele se proceder. E ele onde que estava? Muitos perguntam, mas escuta, mas por que Noé estava fazendo aquilo ali? É porque Noé confiava no Deus que ele servia. Ele temia a palavra do Senhor. Ele era obediente àquilo que Deus falava com ele. E eu quero te dizer, meu amado, muitas vezes você tem escutado coisa que tem entristecido o teu coração. Mas aqui Paulo vem dizendo aos romanos, e diz aqui sobre Noé, que muitos passavam, e ele estava já de cabelinho branco, e ele estava fazendo aquela arca ali, mas por quê? Quem era o engenheiro era Deus. Deus estava dizendo para ele, faça isso, faça aquilo, faça isso. Mas os outros passavam e zombavam dele, mas ele dava ouvido naquele que ele cria, e ele sabia que era um Deus vivo, que permaneceu para sempre, e deu o escape para ele e a sua família, que diz aqui no versículo 7, pela fé Noé divinamente, avisando das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu quero te dizer para você nesta noite, você está ouvindo esta mensagem, e muitas vezes você está preocupado com esta pandemia que está no mundo inteiro. Mas eu quero te dizer que o dono do mundo o mundo está na palma da mão dele. Todo o controle está na mão dele. Muitas vezes você pode estar apavorado, você está dizendo que não tem saída. Mas eu quero te dizer, busque a presença do Senhor. Porque Abraão, ele foi enviado para um lugar que ele não sabia para onde ia. Mas ele ouviu a voz do Senhor para onde que era para ele ir. E eu tenho certeza que esta palavra está falando com muitos corações neste momento, que está achando que não tem mais saída. Tem a mesma saída que teve para Abraão, tem para mim e para você. Que a palavra do Senhor, ela é desde o princípio até a eternidade. É Deus. Ele não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. O versículo 9 diz, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaque, e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é o nosso Deus. Aleluia! Então você prepara que você também tem parte nessa cidade, que Ele é o construtor, é Ele que constrói, é Ele que dá vida, é Ele que fortalece, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que sara todas as feridas, é Ele que abre as cadeias, que muitas vidas se encontram embaraçadas com muitas coisas, achando que muitas coisas não têm mais condições. Tem condições, o nosso Deus, Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não vê. Então eu te digo para você, como um profeta de Deus, nesta noite, creia, entrega a tua vida a Jesus. Se você está distanciado, procura a igreja mais próxima da tua casa. Se você não está mais próximo da tua casa, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e dobra teu joelho e pede a misericórdia do Senhor, e Ele está presente para te dar a vitória nesta noite. Eu quero te agradecer por você ter compartilhado comigo, através desta palavra e através da comunicação da internet e do YouTube, essa palavra que o apóstolo Paulo falou aos Hebreus, falou comigo e com você nesta noite. E eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. E quero dizer para você, ora, busca a presença do Senhor. O Senhor é em primeiro lugar. O Senhor é a primazia do nosso lar. Não esqueça, a fé é o firme fundamento para o seu alicerce da tua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém.